orar é maravilhoso, mas nada se compara ao momento de ouvir a tua voz. Então fala, meu Deus, não aquilo que queremos, mas usa o teu servo, meu Deus, como um canal para falar aquilo que precisamos ouvir essa noite. E assim nós pedimos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos sobre os pés. Localize o livro de Lucas, capítulo 4. Deus me deu essa mensagem. A minha oração é que o Espírito de Deus me ajude a entregar conforme Ele me confiou. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração como resposta, e o nome dele será glorificado uma vez mais. Amém? Lucas capítulo 4, eu quero ler apenas o verso 4, só a parte A. Lucas capítulo 4, verso 4, só a parte A, só o começo do versículo para a nossa meditação. Amém? Lucas 4, verso 4, a parte A diz assim: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito. Assente-se, por favor. Eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso querido pastor Renato Leme. Obrigado mais uma vez pela confiança, pelo carinho, pelo respeito. Deus abençoe o senhor, a irmã Raquel, toda a sua casa, sua família. Meu respeito e admiração por vocês é muito grande. Deus abençoe todos os obreiros, a casa, enfim. Meus irmãos, Deus me deu essa mensagem e eu tenho certeza que Ele edificará a fé de alguém nessa noite, nesses minutos que nós temos antes que o término do culto aconteça. Acabamos de ler um texto escrito por Lucas sobre a tentação de Jesus. O verso 4, a parte A, vai dizer dessa forma: E Jesus respondeu e disse, isso é uma resposta, Jesus dizendo: Está escrito. E eu quero pregar subordinado a esse tema: está escrito. Em toda a trajetória de Jesus, você vai ver duas coisas acompanhando o ministério de Jesus: a oração e a palavra. Um pouco antes da tentação de Jesus, você vai ver João Batista batizando Jesus, e o texto bíblico diz assim: e tendo orado, o céu se abriu. Jesus ora e o céu abre. O céu abriu porque Jesus orou. Jesus escolhe os 12 discípulos. A Bíblia diz: e tendo passado a noite orando, desceu e escolheu os 12. Marcos 1, verso de número 35, diz que ele se levantou ainda escuro e se retirava para orar. Mateus capítulo 8, depois de uma bateria de agenda, de ministração, de cura, Jesus acaba a tempestade, faz grandes milagres, maravilhas e prodígios. A Bíblia diz que ele se retira e ora. Judas acaba de trair, está um alvoroço na cidade de Jerusalém. Jesus está angustiado, pois a crucificação se aproxima. Ele chama os 3, Pedro, Tiago e João, e diz assim: vamos orar. Então você vai ver o ministério de Jesus regado por oração. Então, dentro dessa linha de raciocínio, dentro dessa linha de pensamento, vou ser o máximo didático possível a saber o culto de ensino. Acabamos de ver que na tentação de Jesus pelo diabo, e quem o conduziu ao deserto, ambiente, foi o Espírito. Até porque a própria Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Isso é um papel do diabo, do tentador. O diabo tem esse nome, tentador. Porque o diabo,
ele é tão sujo que ele nos tenta para extrair o pior que há em nós. Deus nos prova para tirar o melhor que há dentro de nós. É diferente. Jesus vai ser tentado no deserto durante 40 dias. Quantos dias? Verso de número 1 de Lucas capítulo 4. Jesus, sendo cheio do Espírito, voltou ao Jordão e conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Verso 1 e verso 2. Jesus é tentado quantos dias? Há uma reflexão, uma linha de pensamento baseada nas mesmas características da tentação com Jesus no Antigo Testamento. Alguns chamam, teologicamente falando, de sombra das coisas futuras, coisas que aconteceram no passado e parece que aconteceu algo parecido no futuro. 40 dias, meu pastor Renato, de tentação, Daniel. E no ápice da tentação, a Bíblia diz, irmão, não é a Bíblia que diz, que Jesus teve fome. No 40º dia parece que o nível de tentação aumenta, só que a tentação já está acabando. Eu quero o máximo que você guarde que eu vou falar. São 40 dias tentando, mas no ápice da tentação, já ao término dela, o diabo se apresenta e diz: se tu és filho de Deus, ordena que as pedras se transformem em pão. A tentação já está acabando, só que o nível do ataque do inimigo aumenta. A tentação já está no nível, no ápice, dando ao término, mas o ataque intensifica. E somos tentados no dia da tentação, nos últimos dias de provação, a abrir mão, porque o nível da guerra aumentou. Pastor Fabiano, tem dia que o negócio fica tão travado que parece que não vai acabar. Parece que Jeová está no céu dizendo assim: aguenta só mais um pouco que já está acabando. Aí o tentador aí aumenta o nível do ataque. Quantos dias de tentação? 40. O que ele diz? Se tu és filho de Deus, e detalhe, lá no Jordão, quando Jesus ora e o céu abre, está escrito que o próprio Deus deu testemunho de forma pública: és meu filho amado. Olha o embate. No tempo que a tentação está acabando, o diabo está dizendo: se tu és, só que Deus já falou que é. São 40 dias de tentação. Não sei se isso te lembra alguma coisa. Vamos lá. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Dá tempo. Verso, ai meu Deus, aqui, em 2 Samuel, primeiro, 17, verso 16, você pode ler aí, por favor, 1 Samuel 17:16. E o filisteu se aproximava pela manhã, e ao anoitecer, ele se apresentou durante 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Sabe quem é aqui? Golias. É uma tipificação do mal, do maligno, do opressor. Durante 40 dias Golias não toca em ninguém, mas vem-se falando. Quantos dias? 40 dias. Os filisteus estão amedrontando Israel durante 40 dias com um homem. Só que no campo de batalha agora chega um menino. É um homem chamado de gigante, aproximadamente 3 metros de altura. Chega um jovem, um menino. Deus está mostrando a Israel: eu posso vencer o maior com o menor. Vou falar de novo. Eu posso vencer o maior
com o menor. Então na guerra aqui não é a quantidade, o tamanho, mas é quem está. Vamos lá, 32 mil homens, Deus reduz a 300. Jeová olha no campo de batalha e diz: tem muito, mas eu vou separar porque eu quero ganhar essa vitória com poucos. E para Deus vale mais 32 cântaros quebrados do que 32 mil espadas de pé. É para você ter anotado isso aí, mas vamos lá. 40 dias tentando, Davi vai para a batalha, Toniel, e está escrito que ele desce para o ribeiro, pega 5 pedras. Quantas pedras? 5. Usa uma e diz para o filisteu: eu vou a ti em nome do Senhor. Usa uma pedra e derruba o filisteu. Jesus vai olhar para o diabo, e dizer assim: está escrito, sim ou não? Nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca. Então vamos lá. Davi desce no ribeiro, pega 5 pedras. Quantas pedras ele usa? Ou seja, sobrou pedra e faltou gigante. É melhor sobrar pedra e faltar gigante. Anda preparado. 5 pedras. Ele usa uma e o gigante cai. Está escrito que ele pega a espada e arranca a cabeça. Mas isso aqui é outra história. Jesus olha para o diabo e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quantas pedras Davi usou? Quantas pedras? Davi pegou quantas pedras? Usou quantas? Jesus olhou e disse assim: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca. Jesus pegou os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco ou Torá, como você chama, e usou um. Deuteronômio capítulo 8, verso 13: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando comigo e com você. Usa o que você tem para eu dar a vitória que você precisa. Estou sentindo uma graça de Deus tão forte. Ele utiliza um texto bíblico para vencer o maligno. Eu postei um vídeo no canal do YouTube, Toniel, e eu não sei se o rapaz agora chama de hater, né? Eu não sei, pastor, se era hater ou se não era crente. Ele postou assim: esses crentes é maluco, tá lá, você pode, eu pego o vídeo e depois compartilho. Esse negócio só de viver, porque eu falei exatamente isso, sobre ver sobre a palavra de Deus. E ele falou: esses crentes é doido, vocês viajam. Quem vive só de palavra? Aí eu peguei uma experiência que eu vivenciei e com muita educação, muita cautela, lógico, respondi. Falei: Deus o abençoe. Mas tem gente que olha para mim, e eu vou fazer uma pergunta, talvez meio que retórica aqui. Quantos aqui já oraram dizendo: Deus abre, e Deus não abriu? Ou só comigo? Quantos aqui no povo seleto de vitoriosos em Cristo Jesus já orou dizendo: Deus cura, e Deus não curou? Deus opera, e Deus não operou? O que te mantém aqui ainda? O que faz você sair numa quarta-feira, talvez depois de um dia de labuta, de muito trabalho, de cansaço, sair da tua casa às 6h30, 6h40, tomar um banho e vir aqui? E talvez alguém olhe para você e diga assim: rapaz, que força é essa? E sejamos sinceros, nem nós sabemos. Não é nossa, é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus vai vencer o maligno com aquilo que está escrito, e aquilo que está escrito é o suficiente. No livro de Jeremias, e irmãos, com todo respeito aos outros profetas, amo a biografia dos mesmos, mas eu estou falando da minha percepção. Jeremias foi um dos profetas que mais sofreram. Isaías, com todo o percurso, teve esposa e filho. Deus não permitiu o profeta ter filho. A saber que Ezequiel perde a sua esposa. Mas na minha concepção, Jeremias é um dos profetas mais solitários da Bíblia. Que a solidão às vezes faz parte do ministério da chamada. Você olha para o livro de Ezequiel, você vê céu abrindo no capítulo 1, capítulo 2, você vê roda girando para um lado do outro, querubim. Você vê Isaías, você vê céu aberto, Deus assentado no trono. Mas quando você olha para o livro de Jeremias, não tem nada disso. Não tem manifestação, não tem milagre, não tem prodígio. Mas se você pegar do capítulo 1 ao
estar escrito assim, ó: e veio a mim a palavra. 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 Eu vim dizer nesse altar, nesse culto de ensino: se não tiver milagre, eu te garanto uma coisa: não vai faltar a palavra. Não estou aqui dizendo que não precisamos de milagre, eu mesmo preciso de um milagre, mas eu vim dizer: se o céu não abrir, Deus não manifestar a glória e não tiver milagre, glória a Deus. O diabo pode até olhar para a gente e dizer assim: vai desviar, não vai ser mais crente. Eu vim dizer: com milagre ou sem milagre, a gente sai da terra para o céu até o dia do arrebatamento. Alguém recebe essa palavra que eu estou pregando? Diga glória ao nome de Jesus. A palavra é a maior resistência no dia da fraqueza. A palavra é a maior resistência no dia que a nossa carne dizer: sai da igreja, sai do grupo, sai do departamento. É a palavra que vai nos manter de pé. Romanos, capítulo 1, por gentileza. Capítulo 1, verso de número 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Você pode ler para mim ali, por gentileza, por favor. Porque dele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como está escrito. Está escrito: o justo viverá pela fé. Isso aqui é tema central da reforma protestante, que passa de 500 anos, quando o monge Agostinho, ou Lutero, monge agostiniano, coloca as 95 teses, e aí começa todo o processo da reforma, que nós comemoramos até hoje. O justo viverá da fé. Romanos capítulo de número 9, verso 13. Romanos capítulo 9, verso 13. Como está escrito. Peraí, como? Como está escrito. Está escrito. Amém? Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. Como está? Está escrito. Atos 15, verso de número 15. Está escrito. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, por favor. Porque, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Está escrito. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 31, por favor. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Está escrito. Romanos 3, verso 10. Como está escrito: não há um justo nem um sequer. Está escrito. Lucas 10, 26. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Está escrito. João 12, verso de número 14, por favor. E Jesus, tendo encontrado um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito. Está escrito. Quando a tentação vier, diga: está escrito. Quando a provação vier, diga: está escrito.
Quando alguém te abandonar, diga: está escrito. Quando coisas terrenas que enchem os nossos olhos de brilho derem errado, o nosso coração ficar lamuriando pela perda e não pela conquista, diga para a vossa alma: está escrito. Quando planos que foram planejados há anos derem errado, diga: está escrito. Está escrito. E olha, até na crucificação, Toniel, até na crucificação, a Bíblia diz assim, ó: e como estava escrito, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Está escrito. Repita comigo: está escrito. Até aqui aprendemos, na tentação de Jesus, que o diabo vai tentar manipular nos últimos dias, ou seja, no ápice da tentação, para que Cristo ceda, fazendo aquilo que ele está pedindo. Transforma pedra, olha para cá, transforma pedra em pão. Vamos, com todo respeito, pensa comigo: o que é mais duro, pedra ou pão? Pedra. O que é mais macio, pão ou pedra? Jesus poderia transformar o duro em macio, mas quebra o princípio. Mas para não quebrar o princípio, ele fica com o que é duro. Eu sei que tem fases da nossa vida que está tudo muito duro, está tudo machucando, a gente não entende, sejamos sinceros, queremos às vezes mudar as fases, mas eu prefiro ficar com o que está escrito. Às vezes a pedra machuca, mas é na pedra que Jacó fez de travesseiro e sonhou com escada que ligava os céus e a terra, anjo subindo e anjo descendo. Você recebe essa palavra em tom profético. Fica às vezes com aquilo que aparentemente é duro, porque é lá que Deus vai se revelar contigo, é lá que o céu vai se abrir na tua casa, é lá que Deus te dará visões e o nome dele será glorificado. Está escrito. A pedra é dura, o pão é macio, mas Jesus não troca. O diabo leva Jesus ao alto de um pináculo e diz assim: atira-te daí, porque está escrito. Olha a manipulação da palavra: dará ordem aos teus anjos para que ele te guarde. Aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo é um dos, tem gente que interpreta pior que ele ainda. É um dos piores intérpretes da Bíblia. Ele quer usar de forma errônea para comprometer o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo leva ele e mostra todos os reinos da terra e diz assim: se tu se prostrar e me adorar, eu darei a ti. Jesus diz mais uma vez: está escrito. Está escrito. Eu vim dizer nesse culto de ensino, sabe como que Jesus ganhou essa tentação? Está escrito. Sabe como esse processo de quarentena foi enfrentado? Está escrito. Sabe como, irmão? Estou dizendo que depois de 40 dias, o diabo vamos assim, para compreensão da minha fala, se materializa para fazer com que o nosso Cristo quebrasse o propósito. E Jesus está dizendo: está escrito. Está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. 40 dias de tentação nos últimos dias. E se você interpretar o texto, você pensa que já é o 40º dia, o último dia, o diabo intensifica a tentação. E Jesus diz: está escrito. Quando ele mostra todos os reinos e diz: se tu me prostrar e me adorar, eu te dou. Aí Jesus diz: está escrito, somente ao Senhor prestarás culto. Não se escandalize com o que eu vou falar. Não se escandalize com o que eu vou falar. Se fossem algumas pessoas do século 21, nem esperava o diabo fechar a boca, assinaria o contrato. Eu quero. Está escrito: só ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. Agora, irmão, vai ficar bom o negócio. Quantos dias de tentação? 40 dias de tentação. Olha o verso
11, verso 13, perdão. Verso 13. Verso 13. Eu não sei como está na sua versão. Eu utilizo a King James 1611. E às vezes algumas variações em palavras, né? Mas o significado e o teor da palavra não se perde ao mesmo. Eu não sei quem tem a versão que eu estou usando. A minha diz assim: lê ele, que a nossa é igual. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E acabou, ou acabando. Vieram outras guerras, mas aquela acabou. Vieram outro tipo de problema, pastor Fabiano, mas aquela acabou. Vieram outros tipos de guerra, mas aquela acabou. Se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que acabando a tentação, a Bíblia diz que o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. O ambiente que Jesus está, você pode olhar na sua Bíblia aí, os evangelhos, quando vai falar da tentação, o diabo deixa e os anjos servem. E tendo acabado a tentação, Jesus não sai daquele ambiente para ser servido. No ambiente da guerra que ele está, o diabo deixa e os anjos servem. O ambiente não precisou ser modificado, mas acabando, era necessário a tentação, mas acabando a tentação, os anjos vieram. A tentação acabou, aquela batalha foi embora, e os anjos vieram para servi-lo. Eu vim dizer nesse altar: suporte essa dor, suporte esse processo. Tem dias, irmão, na nossa vida que parece que a gente está só. Sejamos sinceros. Não vim pregar para anjo em estado de glória, vim pregar para ser humano. Que tem dia que a gente acorda quebrado, parece que a gente está sozinho, parece que a gente está na lona. E para a gente sentir a presença de Deus, a gente tem que dobrar o joelho, colocar a boca no pó e clamar, porque parece que a guerra está travada. E eu vim dizer: suporte o nível da guerra, porque Deus vai visitar você com os anjos dele. Oh, glória ao nome de Deus. Vai enviar anjo. Anjo fala de serviço, anjo fala de cuidado, anjo fala de proteção, anjo fala de Deus entrar no ambiente. Deus está falando comigo e com você nesse culto de ensino. Esse ataque não veio para matar você e nem para roubar a sua identidade na pessoa de Jesus, veio para trazer maturidade espiritual. E eu vou dizer para ver se alguém está ligado no que eu vou falar: você não será a mesma depois desse processo. Você não será a mesma. Eu estou sentindo Deus colocando palavra na minha boca. Você não será a mesma. Vai crescer, vai evoluir, vai amadurecer. E alguém vai dizer: está tão diferente. É porque o processo que não te mata o processo que não te mata te evolui. Quem pode levantar as mãos aos céus e dar um brado de júbilo? Quem pode levantar as mãos ao céu? Cadê os sobreviventes dessa casa? Oh, glória ao nome de Jesus. Veio o que veio, olha onde você está. Passou o que passou e olha onde você está. Aleluia! Você não será mais a mesma depois desse processo. Você não será mais o mesmo depois desse processo. Jesus passa 40 dias sendo tentado. Vem o último ataque. E eu preciso que você, eu vou encerrar aqui. Eu preciso que você, por favor, com todo respeito, abra seus ouvidos espirituais.
Deus manda eu entregar uma mensagem para alguém. O nível do ataque subiu. Eu não sou doido de dizer que o diabo tem presciência, mas parece que às vezes o inimigo sabe que está acabando e a vitória está chegando. Pastor, pelos indícios do que Deus começou a fazer, parece que o diabo olha e diz assim: eu preciso parar ela, eu preciso parar ele. É por isso que o nível do ataque aumentou. É por isso que você não está entendendo. Tem gente que está aqui, escute por favor. Tem gente que está aqui, que você já está até com medo de abrir a boca, porque você fala, alguém interpreta mal. Você coloca o pé, alguém não entende. Deus me trouxe aqui nesse culto de ensino para dar um recado para a tua alma: suporte. Eu vi você nesse processo. Se tiver crente ligado aqui comigo, eita, eu vi você nesse processo, eu vi você nessa guerra. Eu estou dizendo na primeira pessoa: Deus estava assistindo alguém no processo, e não é que ele é ruim, não quis te ajudar, é que foi necessário ele tratar, moldar, preparar você para a fase que está por vir. E alguém já orou dizendo assim: pastor Renato, Deus, prepara a minha bênção. A tua bênção já está preparada há muito tempo. Deus está preparando você para aquilo que está pronto. Aleluia! Quantos podem levantar as mãos aos céus? Quantos podem adorar o nome de Jesus por alguns segundos? Essa prova está passando, os anjos estão vindo para servir. Aguente um pouco mais. Não é hora de abrir mão, é hora de continuar adorando. Vai passar, vai passar. Você vai se perguntar assim: como eu suportei? A minha oração é aquilo que João disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. E o Espírito Santo vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. Deus vai fazer você lembrar. No dia da tua guerra, você vai dizer assim: como eu suportei? E você vai lembrar: está escrito. Alguém vai te perguntar: como você suportou? E você vai dizer: porque está escrito. Alguém da tua família vai dizer: como você aguentou? E você vai dizer: porque está escrito. Por que você passou o que passou, mas não abriu mão? Porque está escrito. Porque você sangrou e não parou? Porque está escrito. Porque você tinha tudo para desistir e não desistiu? Porque está escrito. Está escrito. Quantos podem levantar a Bíblia assim? Está escrito. Está escrito. Está escrito. No dia que você quiser parar, pega a Bíblia e leia. Está escrito. Deus te dará força na tua casa, Deus te dará força no teu quarto, Deus te dará força no teu trabalho, porque está escrito. Se coloca de pé adorando o nome de Jesus, por favor. Está escrito. Eu já me perguntei como que eu aguentei, e eu lembrei: porque está escrito. Só não paramos, pastor Renato, porque está escrito. Daniel, só não desistimos porque está escrito. Ari, a gente só não abriu mão porque está escrito. Irmã Norma, a gente só não abriu mão porque está escrito. Feche seus olhos comigo.